Estamos voltando aí então, galera. Parte 2. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Galera voltando. Magrinho entrando, forte abraço. JC Gol. Vamos colocar o Vitor aí. Fala, Vitor, beleza? Enquanto a galera vai entrando, vou pegar uma água. Abraço aí pro Caio GTI, Gabriel Santos entrando também. Vou pegar uma aguinha aqui. Então a gente tava falando da saída de lenta, né? Da saída de lenta, mas a gente falou aqui do seguinte exemplo, tá? Pessoal, tô pegando uma água aqui, tá? A galera tá escutando esse barulho aí, pode estar entendendo errado. Tô na cozinha agora. O cara tá fazendo um xixi na live. Entender errado aí. Aqui, volta da live. Aqui, ó. Mostrar aí, pessoal. Tendo água aqui, hein? Não vamos entender errado aí. Então, vamos lá. A gente pegamos aquele exemplo, tá? A gente fez uma calibração pro idle control a nível do mar. Ficou perfeito. Daí a gente foi para uma região ali de uma altitude maior, pressão barométrica menor. Olha, ó, o cara mijou na live, não foi bem isso. Foi isso aí. Eu mostrei que eu tava tomando água. E daí... beleza. O que aconteceu? Eu até perdi aqui o raciocínio. Sabia que alguém ia falar isso aí. E daí o que acontece? O que eu falei? O idle control ele tem autonomia para abrir e fechar a borboleta, beleza? Então, naturalmente, se você for para uma condição que a pressão barométrica é menor, o que o idle vai fazer? Ele vai abrir um pouquinho mais a borboleta. Certo. Perfeito? Só que até aí tudo bem, tudo perfeito, tudo ok. Qual é o problema? O problema é na saída da marcha lenta. Por quê? Quando você vai sair da marcha lenta, o seu throttle request muda. Back to basics. Quando você está em marcha lenta, a ICU automaticamente, olhando aquela tabela que você configurou, olhando seu avanço target, ela abre ou fecha a borboleta. Então, ela determina quanto de borboleta vai ter. Perfeito? Sim, o que você define? A posição inicial dela em função da temperatura, os ganhos de P&D, o avanço target, beleza? E os limites que você pode abrir e fechar a borboleta. Além das velocidades, tá? É um controle um pouco complexo. Mas tudo isso você define. Beleza? Certo. Fechou. Então, a solicitação, o target de posição da borboleta vem de um cálculo que a ICU faz. Ela determina se você abre mais ou fecha mais a borboleta. Beleza? O que acontece? Quando você sai da condição de marcha lenta, o que determina a posição da borboleta? O pedal. Beleza? Então, quando você pisa no pedal, você vai... Opa! O motor tem que acelerar, tem que sair da marcha lenta. Para qual posição que vai a borboleta? Depende da posição do pedal. Certo? Um cara que é ligeiro em idle control faz o quê? Ele define ali assim, ó. Cara, eu sei que eu estou usando ali 8% de borboleta, por exemplo, na marcha lenta. Então, ali, a hora que eu estiver pisando para sair da borboleta, minha posição mínima vai ser 8%. Sacou? Porque senão... Teria que, por exemplo, para 1% de pedal, ele coloca, sei lá, 9%. Isso aí. Então, a posição mínima da curva vai ser 8%. Porque assim que sair da marcha lenta, a borboleta não pode fechar. Entendeu? Sim. Só que o que acontece? Acontece esse fenômeno que a gente falou. O cara faz o ajuste numa condição. Quando ele vai para outra, pensa, o controle... O cara fez o ajuste por 8%, beleza? Daí, como você mudou para
pressão barométrica menor, por exemplo, a borboleta ela vai precisar abrir mais. Então, vamos supor que a ICU aprende. Ela fala, meu, agora não é 8% mais, eu estou trabalhando com 10%, por exemplo. Certo? Quando vai sair da marcha lenta naquela condição, e o cara pisa no acelerador, o cara tinha calibrado para os 8% lá atrás. E daí o que acontece? A borboleta fecha. Por isso que daí o cara aprende, o cara que está dirigindo, ele saca isso sozinho. Daí naturalmente ele acelera mais o carro. E é aí que começam os problemas de dirigibilidade, entendeu? Por isso que a transição de marcha lenta é um negócio mais complicado. Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira simplificada como a Motec faz, tá? Que é um jeito bem inteligente, por sinal, né? Olha só que massa, tá? Cara, isso aqui, ó, por isso que eu sou apaixonado por esse negócio. Tem toda a explicação de como funciona o negócio, com desenho, com seta, com 1 milhão de coisas. Eu vou explicar de uma maneira bem simples, tá? Olha só. Relembrando, eu não estou explicando entrada de marcha lenta, estou explicando saída de marcha lenta. Aqui em preto, eu tenho pedal, beleza? Pedal fechou, entrou em marcha lenta. A partir daqui, que ele entrou em marcha lenta, lembra que eu falei? A ECU tem autonomia para abrir ou fechar a borboleta, tá? Aqui a gente vê, tá subindo essa curva aqui, ó. Isso aqui é throttle aim. Então isso aqui é target de borboleta. Nesse exemplo, a ECU abriu a borboleta para manter a rotação e trabalhar com avanço no valor que você pediu, beleza? Foi isso que aconteceu aqui. Entrou em marcha lenta, a borboleta fechou aqui, e daí aqui o controle assumiu e começou a abrir. Beleza? Show de bola. Daí depois aqui, ó, você vê que a borboleta fechou um pouquinho. Então é aquele controle que eu falei, um controle lento que ele fica abrindo, ele pode abrir e fechar a borboleta. O que acontece? Quando sai da condição de marcha lenta, tá vendo que aqui, ó, o cara começou a acelerar de novo. Olha o pedal aqui. Quando sai de marcha lenta, a sacada é que a Motec não olha só para aquela posição, para aquela curva de pedal com posição da borboleta. O que ela faz? Ela aprende, ela tem um learning, ela aprende a posição que a borboleta estava. E ela nunca parte de um valor menor que aquele. Ela vai a partir dali sempre, né? Ela vai a partir dali. Então, esse é um detalhe. Pessoal, controle de marcha lenta é uma estratégia enorme, que nem eu falei. É complexo, não é um negócio simples, tá? É o gerenciamento de ar, de ignição, de um monte de coisa. Mas eu lembro até hoje que eu falava assim, cara, como que essa saída da marcha lenta ficou tão legal na Motec? Primeiro, eu dei sorte, porque o motor que eu peguei, o mapa que eu tinha, já tinha uns parâmetros bem direcionados para aquele motor. Depois que eu fui fazer um outro motor, eu me ferrei para fazer o ajuste do idle control e da saída da lenta. Mas é impressionante como é inteligente esse negócio. Relembrando, vamos supor que você tinha ali 8% calibrado. A ECU aprendeu e subiu para 10%. Quando você sai da marcha lenta, ela prende aqueles 10% e ela nunca fecha. Ela vai dali para cima. Certo? Tem variáveis que você tem que calibrar. E aí a saída de lenta fica sempre boa, né? Fica sempre boa. Você consegue controlar a velocidade que você sai da lenta. Então, se sai mais suave ou se sai mais brutão, depende de como você quer. Cara, assim, ó, vou mostrar pra galera. Olha quanta configuração de marcha lenta tem. Essa tabela, essa aba de idle aim. Então, tem tudo isso aqui de configuração que você define quanto você quer de idle. Tem tudo isso aqui de configuração para avanço de ignição durante o idle. E tem tudo isso aqui de configuração para
idle actuator, ou seja, a parte de ar do seu idle control. Então, é uma estratégia bem completa para você fazer um idle que, quando bem calibrada, proporciona você ter um idle muito estável e uma dirigibilidade excelente, cara. Excelente. Por isso que, assim, quando se fala assim de projeto de carro de rua, cara, sei lá, talvez seja uma loucura minha, mas eu não consigo usar outro produto. Porque eu já sei que vai ter algumas condições, que vai ter um soquinho, vai ter não sei o quê, e eu já fico, puta, é melhor nem fazer, entendeu? É difícil você achar um produto que consiga fazer tudo isso bem, né? Exatamente. Lógico, tem diversas ECUs que fazem também, mas infelizmente nacional não tem. Ó, tem Olha uma aí, pergunta vamos ver o que o Gustavo falou. Roberto já sacou, o mapa de pedal foi mudado para o meu carro via Remap. Isso deve estar dando tranco na saída do idle control. Com certeza. Foi isso que aconteceu, e daí provavelmente você não tem esse learning, né? Porque na Motec você tem esse learning, e além disso você tem um blend, que você mistura essa posição mínima, essa posição de aprendizado, Sim. com aquela tabela. E daí você consegue acertar Fazer uma transição bem suave, né? Exatamente. Então daí quando muda a progressão do pedal, né, você afeta essa saída do idle, né? Tem que Relembrando, colocar uma motecona nesse DS3, Gustavo. aí ia ficar massa, né? Cara, Pô, quem sabe o já Gustavo espera. não vai ter a oportunidade de ter um projeto com o Motec, porque o Gustavo é aluno da turma 1, e na turma 1 a gente deu aquele bônus insano, que é o seguinte: a gente vai, depois que todos os alunos, depois que a gente disponibilizar todo o curso e a galera já estiver bem afiada nesse assunto, a gente vai disponibilizar uma ICU por um valor muito mais abaixo do que o do mercado, uma ICU da Motec, para um dos alunos usar. Quem vai ser o aluno escolhido? Não vai ser sorteio, vai ser o seguinte, cara, escreve um e-mail aí e convence a gente que o seu projeto é um projeto que tem que ter Motec, e por quê? E daí quem nos convencer e tiver realmente um projeto mais diferenciado, vai ter a possibilidade de comprar uma Motec por um valor muito acessível, parcelado em 12 vezes, negócio de Casas Bahia mesmo. Isso aí. Olha aí o que o Vitor falou. O Vitor falou, pode falar sobre atuador PWM e motor de passo. Show de bola. Deixa eu ver se eu acho um mapa aqui, Vitor, que eu gosto de falar e dar alguns exemplos. Espera aí. Deixa eu ver se é esse mapa aqui, cara. Deixa eu pôr assim aqui. Depois tem uma pergunta do Mate também, que ele falou que na Fiotec você pode escolher se a marcha lenta vai ser por MAP ou TPS. Ele quer saber como escolher isso aí. Certo. Cara, normalmente a única vantagem de você fazer por MAP é quando você não tem TPS, tá? É assim que eu enxergo, tá? Eu sempre fiz assim. Eu nunca fiz uma entrada de marcha lenta por MAP se eu não tivesse TPS. Deixa eu ver aqui. Cara, é um firmware totalmente diferente esse aqui. Deixa eu dar uma olhada para ver se eu acho. Tem mais alguma pergunta aí? Tem uma outra pergunta do Joe aqui. Cara, as injeções programáveis nacionais geralmente te dão opção de marcha lenta por MAP, TPS, ponto ou solenoide. Através dessas opções, qual seria a melhor para ter um controle mais preciso? O controle mais preciso é você fazer ajuste rápido de torque por avanço e ajuste lento com borboleta eletrônica. Às vezes, quando não tem borboleta eletrônica, você tem a opção, que nem o Vitor Marcelo 28 falou aqui, ó. Às vezes você não tem a borboleta eletrônica, mas você tem um atuador de marcha lenta, beleza? Às vezes é um motor de passo
que você consegue aumentar a vazão ou diminuir a vazão de ar na marcha lenta, beleza? É uma possibilidade também, certo? Por que não é tão legal quanto a borboleta eletrônica? Porque você consegue adicionar uma vazão de ar pequena, certo? Você não tem uma autonomia tão grande de ar ali. Mas a estratégia funciona da mesma maneira que a gente falou, certo? Você consegue aumentar ou diminuir a quantidade de ar, só que você não tem toda a flexibilidade de uma borboleta, né? Que você pode abrir 5% e vai variar muito a vazão de ar, né? O atuador de marcha lenta tem uma vazão pequena, né? A gente já comentou, acho que numa live, né? Tava tentando achar o mapa aqui, não achei, de uma CBR 1000RR que a gente fez de corrida pro Alexandre Barros, inclusive, o time dele, foram 3 motos que a gente fez. E daí, aquela CBR, que era o modelo antigo, não tinha borboleta eletrônica, tinha atuador de marcha lenta. E daí a gente usava na moto, né, legal de compartilhar para a galera, que o atuador de marcha lenta não é só importante para partida e para marcha lenta, mas afeta também o engine braking, né, que é o freio motor. Então, você consegue dar mais freio motor ou diminuir freio motor em função ali do atuador de marcha lenta. Só que nem eu falei, você não consegue adicionar muito ar, né? Então, você tem esse limite aí. Mas, Vitor Marcelo aqui, ó, a ideia é a mesma, tá? Para atuador e motor de passo. É lógico que a ligação do chicote é diferente, a configuração é diferente, mas o principal é você consegue adicionar ar no seu sistema. Certo. Tem mais umas perguntas aqui, Roberto. O Mate pediu para você falar um pouco sobre motores com borboleta individual e comandão para acertar a marcha lenta. Vamos ver aqui, cadê a pergunta do Mate? Cadê? Foi agora há pouco. Vamos ver. Eu não consigo marcar as perguntas aqui, né, cara? É Não só. sei. Ó, eu tô vendo uma do Magno aqui. Roberto, tem alguma estratégia para calibração de combustível na lenta com injetor de alta vazão? Olha, o que você pode fazer? Então, a gente não falou de combustível na lenta, mas esse tópico aqui do Magno, lembra só depois a gente vê a pergunta do Mate, Victor. Sim, claro. É bem legal essa pergunta. Ó. Vou ler de novo. Roberto, tem alguma estratégia para calibração de combustível na lenta com injetor de alta vazão? Back to basics, vamos traduzir essa pergunta para a galera aí que está no início. Quando você tem um injetor de alta vazão, na lenta, você vai precisar de pouca quantidade de combustível, beleza? Sim. Isso independente do seu injetor. Só que o que acontece? Se o seu injetor tem uma puta de uma vazão, para você injetar pouca quantidade de combustível, uma quantidade de combustível baixa, para você manter a lenta ali, você vai precisar de um tempo de injeção muito pequeno, tá? E tem o seguinte problema, os injetores não têm uma relação linear quando o tempo de injeção é pequeno, beleza? Às vezes você varia um pouquinho só o pulso de injeção, varia muito a quantidade de combustível injetada. Esse é o pepino, beleza? Então, assim, se você está trabalhando com uma injeção por eficiência volumétrica, que a gente já falou aqui, que nenhuma injeção nacional faz, apesar de algumas falarem que faz, não faz, você não tem esse problema, porque a SCU mapeou perfeitamente o injetor naquela fase, certo? Então, só para a galera entender, você tem que colocar um tempo de injeção muito pequeno no injetor. Daí você entra numa região que chamada uma região não linear do injetor. Qual que é o pepino ali? Você varia pouca coisa no tempo de injeção e a quantidade de combustível varia muito, certo? Quando você tem o injetor levantado, que nem tem aqui na Motec, ela sabe, ó, se eu variar quase nada aqui, varia muito. Então ela consegue regular essa quantidade de combustível. Quando você não tem uma injeção assim, todas as nacionais, você não tem esse recurso, qual que é a estratégia que você pode fazer? Que eu já fiz. Você pode
baixar um pouco a pressão de combustível para que daí você precise de um tempo maior de injeção e daí você sai dessa faixa não linear. Isso já aconteceu comigo no motor que eu estava trabalhando de uma maneira semi-sequencial. Então, daí seu pulso ainda fica dividido pela metade. Então, eu estava numa região não linear ali, certo? E daí, eu lembro que eu baixei de 4 para 3 bar, alguma coisa assim. E daí, eu precisei aumentar o pulso de injeção para ter a mesma quantidade de combustível injetado. E daí, eu resolvi meu problema. É lógico que isso é uma, entre aspas, gambiarra, né? Porque você está diminuindo a pressão de combustível para resolver esse problema. Mas é uma estratégia que você pode fazer. Uma outra estratégia mais simples, que não é tão boa também, é você aumentar a rotação da marcha lenta. Porque daí, às vezes, você sobe 200, 300 RPM na rotação de marcha lenta e daí você, naturalmente, vai precisar de um tempo de injeção maior e daí você pode sair dessa faixa não linear do bico injetor, tá? Mas, às vezes, falar assim é fácil, né? Às vezes, subir 200, 300 RPM da marcha lenta, cara, vai causar problemas de estabilidade, de sair de marcha lenta também. Porque assim, ó, relembrando, né? Você sobe a rotação, você também pode estar subindo o torque do motor e daí na hora que vai engatar o motor, dá aquele soco, certo? Então, tem tudo isso aí para que influencia, né? Vamos ver o que mais o Matt perguntou aqui. Cadê? Aqui. Vamos ver. Achou? Achei. Beleza. Se quiser, eu posso ler. Fala um pouco sobre motores com borboleta individual e comandão para acertar a lenta. Ó, borboleta individual. Qual que é o pepino para acertar a marcha lenta? Marcha lenta, você precisa de uma vazão muito baixa de ar para você manter o motor numa rotação baixa, certo? E o que acontece? Existe a relação entre posição da borboleta e vazão de ar é extremamente não linear, tá? Back to base. O que eu quero dizer? Quando a gente está com a borboleta em 2% e eu vario de 2 para 3%, eu tenho uma variação na vazão de ar muito maior do que se eu variar os mesmos 1% de 90 para 91. Sim. Certo? Então, o que acontece? Você tem uma borboleta individual, beleza? Você tem que fechar bastante ela. Você tem que ter certeza que as borboletas entre si estão na mesma posição. Os sistemas de borboleta individual, você também tem uma regulagem individual ali das borboletas. Então, você tem que certificar. O pessoal fala de estar equalizada, né? Exatamente. De fazer essa equalização. Então, se você está usando, por exemplo, 2,5% de TPS para lenta, tem que ser 2,5% em todas as borboletas. Porque se tiver 2,5 e 2,7 em outra, já dá uma grande diferença de vazão. Beleza? Dá muita diferença de vazão nesse 0,2% ali. Certo? Então, essa é uma das dificuldades aí de se calibrar marcha lenta com borboleta individual. Comandão é outra coisa, né? Comandão é aquele comando que não foi projetado para funcionar em baixas rotações, né? Então, normalmente, você nem tem uma pressão de admissão estável ali quando você está trabalhando com comandão. Não quero dizer estável, mas, por exemplo, assim, o valor da pressão de admissão é bem alto quando você está trabalhando com um comandão, certo? Então, assim, uma estratégia que normalmente eu faço é subir um pouquinho a rotação de marcha lenta, porque isso facilita muito, tá? Você subir 100, 200 RPM facilita muito o seu trabalho, beleza? Fica muito mais estável. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta. Dimitri Mesquita, onde moro não conheço quem utiliza Motec. Infelizmente, a Motec não é tão utilizada no Brasil em projetos mais comuns, né? Isso por conta do dólar, né? É um produto importado
Acaba ficando muito caro, né? acaba não fica viável para projetos mais simples, certo? Então, por isso que não tem muita gente que utiliza a Motec, mas é uma marca mundialmente famosa, existe desde 1986. A primeira injeção dos caras em 86 já era sequencial. Cara, realmente um outro nível de qualidade de produto. Mas, de fato, não é muita gente que usa por conta do valor e também porque é uma filosofia diferente de controle e gerenciamento de motor. Sim. Eu acho que não tem mais pergunta, não. Então, fechou. Galera, Vou ver aqui. chegamos ao final da 19ª live. Vou ser bem sincero, eu achei muito mais legal do que eu imaginava que ia ser essas lives. Não sei você, Vitor. Sim. Eu curti pra caramba. Muito Massa pra legal. caramba. Quando a gente É bom topou fazer interagir isso com o aí. pessoal, né? Porque às E vezes a também gente muito faz aprendizado. vídeo, mas não está em contato direto com o nosso público, né? Com vídeo Exatamente. Quando você gravado, faz por um exemplo. vídeo, às vezes o cara faz um comentário ou outro, mas você não acaba evoluindo ali. E sabe uma coisa massa do ao vivo também? É que é um negócio mais autêntico, assim, sabe? Eu acho que um Sim. cara pegar e criar um vídeo de 5 minutos falando de um assunto técnico é uma coisa. Agora o cara pegar, que nem a gente faz, e fica 1h30 falando de um assunto Uhum. técnico, complicado, respondendo as perguntas que os caras mandam aqui. E os caras não mandam perguntinha básica, né, cara? Aquelas Não. perguntas que o cara fala, meu Deus do céu, por que esse Tem cara nego fez que essa nem em pergunta curso ao responde vivo? essas perguntas, pô. Exatamente. Então, curtimos bastante as lives. 19ª, relembrando, a 20ª, que talvez vai ser amanhã, ou se não, a segunda ou terça, estamos vendo aí sobre injeção direta. Muito massa. Talvez a gente continue com as lives, tá? Porque teve muitos pedidos de parte B. Parte B de PID, parte B de controle de tração, parte B de partida, parte Bobina. B de fase de injeção. Do que mais? Duel de bobina. Duel, nossa, duel, verdade, cara. Mostrando no osciloscópio em tempo real. Cara, Tem tem coisa pra muita coisa caramba. legal. Então, assim, se a gente for ver bem, cara, é uma quantidade infinita de assuntos que a gente pode falar, certo? Que nem aqui, ó, a gente tá a 1h28 exatamente falando sobre idle control. Cara, a gente não falou 5% do que daria para falar disso aí, É mesmo. né? Então, tem muita coisa que a gente pode passar para vocês, depende do feedback de vocês, e a gente também precisa da ajuda de vocês para divulgar todo esse conteúdo que a gente já falou aqui e eu vou repetir. Cara, é 1h30 que a gente está aqui, mas tem a preparação disso, tem o Vitor estudando as perguntas, tem eu também separando as coisas aqui. Cara, uma live de 1h30 fácil, tem aí 6, 7 horas De por trabalho. pessoa, assim. Então, digamos assim, 3h30 minha, 3h30 do Vitor. Dá 7 Sim. horas por dia de preparação para as lives. Então, cara, é um negócio que demanda um trabalho do caramba. Então, assim, vai ter mais uma live, injeção direta, não perca e ajude a gente a divulgar isso. E aquele outro ponto que quem está entrando agora tem que ficar esperto. A gente vai fazer na semana do dia 18 de maio, a semana da calibração, que é uma semana que a gente vai arrebentar de conteúdo gratuito, onde a gente vai mostrar passo a passo para quem quer sair do nível de amador entusiasta na calibração de injeção eletrônica programável para um nível especialista. É aquele cara que consegue analisar os fenômenos, entende, pega qualquer injeção eletrônica e faz um mapa do absoluto zero. Pessoal, são poucas pessoas no Brasil que fazem esse tipo de coisa. Então, quem compartilha com essa filosofia da Too Easy, de qualidade, de aprender um negócio diferente, de entender, de estudar mais a fundo o negócio, que compartilha com essa ideia de que calibração não é um negócio de receita pronta e tudo mais, não pode perder esse conteúdo gratuito da semana do dia 18
em maio. Isso E aí. outra coisa, entrem no canal do Telegram. Cara, tem muita coisa boa lá. A gente avisa tudo. E na semana da calibração a gente vai jogar muito conteúdo lá. Beleza, galera? De novo, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês fazem a live ser animal. Com É certeza. muito massa mesmo. Vou fazer o post da live agora no Instagram. Saindo da live, eu vou fazer um post que a gente quer ouvir o que você mais curtiu dessa live. Isso é muito importante para nós, para a gente ter ideia se o que a gente preparou, vocês curtiram. Beleza, pessoal? Isso aí. Valeu, Vitor. E marca alguém também, né? Marca alguém, exatamente, galera. Vamos ajudar. Ajuda a gente. A gente faz conteúdo, não é para poucas pessoas. Isso tem que chegar para todo mundo. Tem muita gente. Tem que ser difundido. Tem que ser difundido isso aí, cara. Vamos ajudar a aumentar o nível de conhecimento técnico no Brasil na área de injeção eletrônica programável. E isso eu falo aumentar porque a gente também aprende com vocês. Então todo mundo ganha com isso. Forte abraço a todo mundo. Comenta lá no post agora, por favor. Valeu. Boa noite para todo mundo. Valeu. Falou.